que nós possamos, no dia de hoje, nos elevarmos aos níveis mais altos que nós conseguimos, para que nós possamos, a partir da preparação dessa equipe maravilhosa do irmão Gabriel, recebermos a luz que tanto necessitamos para compreendermos o estudo de hoje e incorporarmos em nós os seus ensinamentos. E assim, com essa bênção divina, nós possamos, Senhor, agradecer primeiramente a Deus por tudo que Ele nos proporciona, por ter nos criado, por nos abençoar infinitamente. A Jesus Cristo, nosso mestre e guia, nosso modelo de objetivo, que tanto nos deu através do seu Evangelho e principalmente do seu exemplo. Ao amado irmão Gabriel, que nos acolhe nesta irmandade de oração. A nossa Mãe Santíssima, que nos protege e nos abençoa. Aos nossos anjos guardiões, que nos conduzem nesta jornada. Enfim, agradecermos a todos os bons espíritos amigos que nos iluminam, nos direcionam, e em particular ao bendito Evangelho e ao espírito de Allan Kardec, que veio nos elucidar sobre as máximas do Cristo. Assim, pedimos então permissão para iniciarmos a abordagem de hoje. Que assim seja. Vamos então dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 20. Hoje nós vamos ver as instruções de dois espíritos, do espírito Constantin e do espírito Henry Heine. Ambos vão traçar alguns aspectos e dar alguns esclarecimentos sobre a máxima do Cristo, quando ele diz que os últimos serão os primeiros. Vou iniciar com o primeiro parágrafo, porque é a partir daí que nós vamos estabelecer uma reflexão específica sobre isso, pois na palestra anterior já foi abordado a vinha do Senhor e toda aquela parábola sobre ela. Então, iniciemos. O operário da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o coloque à disposição do Senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja fruto de sua preguiça ou de sua má vontade. Tem direito ao salário porque, desde o amanhecer, esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para a obra. Era trabalhador, apenas o trabalho lhe faltava. Então, fazendo uma breve pincelada sobre a parábola, haviam vários trabalhadores e um senhor da vinha. E ele requisitou esses trabalhadores no início do período, depois mais tarde e por fim na última hora. Quando ele foi pagar a todos esses trabalhadores, ele começou pelos últimos e trabalhou e pagou sobre o mesmo salário que ele havia combinado de um dia de trabalho. Os que chegaram cedo reclamaram. Disseram que não era justo, pois eles tinham trabalhado desde o começo. Como é que aqueles que chegaram mais tarde iriam receber o mesmo tanto? E aí o Senhor lhes colocou que ele estava sendo generoso e que ele era o contratante. Portanto, ele tinha direito de pagar o que ele achava que as pessoas mereciam.
E Jesus encerra dizendo que os últimos serão os primeiros e muitas vezes os primeiros serão os últimos. Então vamos ver o que significa esses últimos serão os primeiros e por que esses últimos foram pagos com salário integral. Notem que nesse primeiro parágrafo colocado, ele salienta bem esse espírito protetor, que aqueles trabalhadores que foram requisitados na última hora eram trabalhadores que mereciam o salário todo porque eles estavam disponíveis o tempo todo e que eles mereceriam se esse atraso não se desse à sua má vontade ou à sua preguiça. Por quê? Porque eles estavam lá desde o amanhecer. E eles estavam aguardando apenas a oportunidade. Mas eles não estavam aguardando essa oportunidade desdenhando do trabalho ou achando bom estarem lá. Porque se eles estivessem com preguiça, dizendo, que bom que a gente ainda não foi chamado, aí a gente vai no fim do dia, ganha alguns trocados e acabou. Ou então, que beleza, vamos descansar, é bom ficar aqui sem fazer nada. Isso seria fruto da preguiça. E eles, portanto, não mereceriam o salário, como ele salienta no próximo parágrafo, que eu não vou ler, apenas fazer esse relato. E ele coloca mais ainda, que esses trabalhadores que estavam aguardando a sua hora, eles poderiam, inclusive, estar fazendo alguma coisa indevida. Vamos primeiro falar materialmente. Eles poderiam estar brincando ou até debochando das pessoas que passavam por ali. Eles poderiam estar planejando alguma coisa ilícita. Então, eles, além de não estarem com vontade de trabalhar, ainda estariam empregando mal o seu tempo. Então, vamos transportar isso um pouquinho agora para a vinha do Senhor, e não a vinha como na parábola, né? Porque Jesus Cristo, ele fala muito por parábolas, porque ele quer apenas nos ensinar como é o reino de Deus. Só que ainda nós não temos, e naquela época menos ainda, os discípulos tinham condições de compreender o reino de Deus. Tinham condições mesmo de compreender a lei de amar ao próximo como a si mesmo. Eles estavam acostumados à lei de olho por olho, dente por dente. E não tinham ainda a percepção amorosa que veio nos trazer Jesus. E nós, seus seguidores, e melhor ainda, compreendedores agora do que significa essa máxima de que somos todos irmãos, precisamos compreender o que significa esta parábola nesses termos. Então, o operário da última hora, ele tem o direito ao salário se ele está em uma disposição de entrega. Nós agora vamos falar nessa disposição de entrega, não ao trabalho braçal daquela vinha de uvas, mas uma disposição de entrega ao trabalho de Deus, ao trabalho que Jesus veio nos ensinar. Ou seja, a doação, a generosidade, a caridade que nós temos que desenvolver. Então, nós temos que estar preparados e dispostos a realmente trabalhar na vinha do Senhor. O que é trabalhar na vinha do Senhor? Trabalhar na vinha do Senhor Jesus, do Senhor Deus, é exercer o amor, é esquecer-se de si e se dedicar a auxílio ao próximo, se dedicar em benefício dos nossos irmãos, sem distinção de qualquer ordem. Se nós estivermos com essa disposição e na modesta espera do chamado de Deus, do chamado que a espiritualidade nos oportuniza na nossa encarnação,
nós vamos receber esses chamados através dos convites e daquelas oportunidades que surgem na nossa vida, para nós assistirmos aos aflitos e levar-lhes a palavra. Esses aflitos e essa assistência e esses chamados, eles aparecem na nossa vida de toda ordem, desde a mais ampla até a mais restrita. Desde o nosso irmão que mora conosco, daquela pessoa que trabalha ao nosso lado, daquela pessoa carente que nós simplesmente cruzamos na rua. Nós temos que estar, para sermos merecedores do salário, que seria as bem-aventuranças que Jesus propaga do reino de Deus, nós precisamos estar dispostos, disponíveis e atentos a esses chamados, para podermos merecer o salário. Não importa a hora que a gente chegue. Se a gente for o primeiro a chegar, o último a chegar, se a gente não fizer o trabalho direito, a gente não merece o salário. Não adianta aquele Davi ter chegado primeirão de todos e simplesmente ter feito corpo mole o dia inteiro. Assim como nós, por acharmos que estamos na doutrina espírita, já somos os trabalhadores da última hora e não exercermos de fato o que é ser cristão, não vai adiantar nada. O nosso salário não será pago. A nossa evolução espiritual não será atingida. Então, ao sermos chamados, nós precisamos estar prontos para esse chamado. Se nós estivermos prontos para esse chamado, nós receberemos o salário devido. Não importa quando fomos chamados, ou melhor ainda, quando acordamos para o chamado. Porque nós somos chamados à vinha do Senhor Deus desde que somos criados. Nós é que não entendemos. Nós é que não prestamos atenção nas oportunidades, nos chamamentos, nos convites que são feitos para que nós possamos trabalhar. Então, quando nós atentarmos para esses chamados, nós realmente precisaremos estar prontos. Bom, ele diz aqui, no final do comentário desse primeiro espírito protetor, ele diz assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Só que ele diz assim: bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei trabalho ao alvorecer e somente parei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde para a encarnação. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que tenhais querido entrar? Aqui estáis vós, no momento de receber vosso salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais jamais que vossa existência, tão longa vos possa parecer, não é senão um momento bem fugidio na intensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, ele salienta aqui que a gente não pode se orgulhar de achar que a gente é espírita, portanto é o trabalhador da última hora e vai ser o primeiro, como diz a parábola. Se a gente tiver esse pensamento, a gente não vai receber o salário nem da última hora que a gente trabalhou. Porque simplesmente é um pensamento orgulhoso e mesquinho, completamente diferente, completamente oposto ao ensinamento de Jesus, que é de caridade e amor. Então, se a gente se orgulhar de ser trabalhador da última hora só porque a gente é espírita, a gente simplesmente não será merecedor e nem poderá ser considerado trabalhador na seara de Jesus. Então, nós precisamos atentar muito para
a responsabilidade de sermos trabalhadores da última hora. Logo em seguida, o próximo espírito protetor, Henry Heine, ele salienta que Jesus gostava muito da simplicidade dos símbolos e gostava muito de falar numa linguagem vigorosa e simbólica. Então, que nessa situação, ele coloca como trabalhadores da primeira hora os profetas, e a seguir os mártires, os apóstolos, os sábios, os filósofos e, finalmente, os espíritas, dizendo que eles são os trabalhadores da última hora, mas que eles têm a felicidade de receber a herança cristã de seus antecessores. Porque Deus abençoa essa continuidade, Deus abençoa essa solidariedade. E nós, como espíritas, recebemos, inclusive, o Evangelho de Jesus esmiuçado por Allan Kardec. Então, nós temos que, a partir daí, progredirmos tudo aquilo que os nossos antecessores fizeram. E muitas vezes, com o benefício da reencarnação, esses próprios trabalhadores da primeira, da segunda, da terceira e do 10ª hora, eles são uma consequência até de reencarnações. Às vezes, um trabalhador na vinha do Senhor chega num tempo que não lhe foi possível fazer todo o trabalho. Isso acontece, creio eu, com todos nós. Nós estamos, através das nossas reencarnações, progredindo nesse trabalho na vinha do Senhor Deus. Nós estamos, pouco a pouco, aprendendo e fazendo esse trabalho como ele deve ser feito. Ou seja, nós estamos aprendendo a cuidar do reino de Deus, a cuidar, a preparar a terra, vamos dizer assim, a preparar a nós e aos planos espirituais para sermos todos planos felizes. E isso é impossível numa encarnação. Então, o nosso trabalho, mesmo que bem feito, ele é uma continuidade, porque ele nos dá esta progressão espiritual. O salário que nós recebemos sempre é proporcional ao mérito da nossa obra. E nossa obra não é finalizada enquanto nós não nos tornarmos espíritos puros. A nossa obra é uma continuidade de serviços, é uma continuidade de trabalho. Então, quantas vezes a gente tem um trabalhador na casa da gente fazendo serviço de manhã até de tarde, durante um mês e um ano, e um dia que a gente chama uma diarista, ela faz um serviço melhor do que aquele que passou o ano inteiro fazendo. Então, isso acontece quando a pessoa se disponibiliza e se entrega àquilo que faz. Então, não importa a hora que nós chegarmos, na minha opinião, importa o trabalho que nós fazemos. Se eu cheguei primeiro, outro chegou depois, se nós todos fizermos todo aquele trabalho com um bom objetivo, que no caso é instalar a lei de amor no nosso meio, nós conseguiremos receber o salário devido. O salário é a nossa própria felicidade. Exercer esse trabalho já é o recebimento desse salário. Então, nós precisamos nos ater a isso, porque a reencarnação, ela eterniza essa continuidade. O espírito que é chamado a prestar conta de seu mandato terreno compreende essa continuidade.
Essa continuidade para avançar, para desempenhar o seu trabalho na sua escala evolutiva. Então, todos esses trabalhadores, tanto faz de que hora seja, terão os olhos fixos na profunda justiça divina e vão finalmente compreender, nós todos, a magnífica unidade que harmoniza tudo no universo. A solidariedade que religa todos os seres no presente, no passado e no futuro. E que nos liga ao passado, nos faz desempenhar o presente para alcançar o futuro. Então, nós precisamos nos ater ao trabalho e não à hora. Um outro aspecto muito importante que eu percebi nessa parábola foi o do não conformismo daqueles que chegaram primeiro. Eles se revoltaram, de uma certa forma, contra o senhor da vinha, porque os últimos iriam receber o mesmo pagamento que eles. E eu fico imaginando como o Senhor é sábio. O Senhor da vinha é uma representação de Deus. Deus sabia que aqueles que chegaram primeiro não estavam preparados para receber o salário. Por quê? Porque qual é o objetivo de Deus? Não é o amor ao próximo, não é a solidariedade, não é amar nossos irmãos como a nós mesmos, não é deixar o nosso egoísmo de lado e substituí-lo pelo amor e pela solidariedade. Aqueles primeiros que chegaram jamais foram solidários. Eles não pensaram em nenhum momento se aqueles últimos que chegaram ficaram lá angustiando na expectativa de serem chamados e poder ganhar o sustento da sua família. Eles não pensaram em nenhum minuto com alguma caridade, alguma solidariedade, alguma fraternidade naqueles pobres trabalhadores que ficaram lá esperando uma oportunidade para poder ter o sustento da sua família. Então, Deus e o Senhor da vinha sabiam que aquele objetivo primordial para qualquer espírito, que é o amor e a solidariedade, não estava desenvolvido naqueles que chegaram na primeira hora. Então, como a gente salientou nesse bate-papo todo, não importa a hora que chegou, importa o objetivo que fez, o trabalho que fez, se atendeu aos ensinamentos de Jesus, se atendeu à proposta da nossa evolução espiritual, se eu estou educando o meu espírito para o amor, para o bem. Isso é o que importa. Então, talvez Deus realmente tenha chamado primeiro os que eram mais egoístas, menos solidários, menos preparados para ter um tempo menor de trabalho. Eles precisavam fazer todo o trabalho, porque enquanto o trabalho é feito, no caso da vinha de Deus, esse trabalho vai ser desenvolvendo essas qualidades, essas virtudes tão necessárias para o nosso espírito. Então, nós precisamos ser chamados inúmeras vezes. Como nós que estamos aqui encarnados, nós sabemos que nós fomos chamados trilhões de vezes em nossas encarnações. E nós, inclusive, estamos aqui para, vamos dizer assim, reparar as vezes que a gente não quis atender ao chamado, às vezes que a gente foi contra o chamado, às vezes que a gente fez tudo errado, sabendo que estava fazendo tudo errado,
simplesmente por não pensarmos no nosso próximo. Então, nós estamos trabalhando a todo momento. Por isso que ele coloca que nós não podemos mais perder tempo. O nosso planeta, nós sabemos, está mudando. Então, se nós quisermos evoluir, nós também precisamos mudar. Ou melhor, nós temos a missão de passarmos de espíritos em prova e expiação para espíritos em regeneração, para podermos transformar o planeta de prova e expiação em regeneração. Não existirá um planeta de regeneração com espíritos que não são evoluídos. Então, é nossa missão trabalharmos para que isso ocorra. Dito tudo isso, eu gostaria de salientar um pensamento que eu vi esses dias de um teólogo sobre esta parábola. Ele diz que essa parábola, dos últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, nós precisamos pensar no seguinte, que só existe um meio dos primeiros serem os últimos e dos últimos serem os primeiros. E essa forma é quando há empate. Só eu chego com o último e o primeiro chegam junto quando há um empate. E é exatamente isso que eu fiquei pensando a respeito da sabedoria de Jesus, que ele quis dizer, que todos estamos empatados se nós chegarmos ao reino de Deus, se nós chegarmos à sua lei suprema de amor, se nós aprendermos a exercer o amor e a caridade, todos estaremos iguais, que é todos os espíritos no mesmo nível evolutivo. Então, eu achei bem interessante essa saliência que ele fez. Devia ter anotado o nome, mas nem me lembro onde eu ouvi tanta coisa, mas eu achei isso muito interessante e acho que valia a pena a gente colocar, porque, no fim, o que importa é o objetivo, é a nossa linha de chegada, que é educar o nosso espírito para sermos um espírito dignos de sermos filhos de Deus. Então, nosso empenho, nossa força deve ser sempre no trabalho, para estarmos preparados, dispostos e empenhados para qualquer trabalho que surja na nossa encarnação, na nossa existência. Qualquer trabalho que seja na seara de Jesus, portanto, na vinha de Deus. Após essas colocações tão interessantes trazidas pela nossa companheira, a Ângela, especialmente sobre o fato de que quando estivermos todos juntos, de mãos dadas, solidários uns aos outros, seremos tanto últimos como primeiros, ou seja, não haverá essa distinção, que é um ponto assim de muita luz. É importante a gente avaliar um elemento muito significativo, que é a boa vontade, que é também um dos pontos chaves desse texto, quando o Senhor da vinha, ele traz essa reflexão de que aqueles que estão na expectativa e que querem um trabalho, mas que não conseguiram, eles não podem ser tratados como aqueles que simplesmente não queriam nada, estavam na preguiça, só esperando a última hora para resolver o seu problema. E aí nós nos perguntamos, o que é a boa vontade? E a boa vontade nada mais é do que a vontade direcionada para aquilo que é bom. A vontade que promove o bem. Isso é a boa vontade. E onde nós todos podemos ser exemplo dessa boa vontade? No dia a dia nós temos inúmeras oportunidades, nas tarefas de ordem doméstica, em casa ajudando, no trabalho, estando à disposição para auxiliar amigos, familiares.
Mas o convite de Jesus, do Senhor da vinha, o convite divino, ele vai mais além. Essas expressões de boa vontade materiais, elas são partes pequenas ainda da verdadeira boa vontade que o convite do Evangelho nos faz. Se há um convite além, nós precisamos nos questionar nesse período de transição, para que a gente aproveite essa última hora. O que seria então essa boa vontade? Porque nós podemos estar com a melhor boa vontade fazendo algo, mas não está rendendo frutos. Então nós precisamos estar atentos para direcionar a nossa boa vontade para aquilo que é necessário. Tem até um dito popular muito conhecido, que as pessoas dizem: de boa vontade o inferno está cheio. Porque as pessoas fazem o que podem fazer da melhor forma possível, estão até com um bom sentimento, mas as consequências do que fizeram é ruim. Nós demos um exemplo numa outra conversa, é similar a uma criança que quer, com a maior boa vontade, regar uma planta, encharca aquela planta e a mata. A criança não tinha a intenção de matar aquela planta. Pelo contrário, ela estava repleta de boa vontade. Mas o desconhecimento, a ignorância diante das leis, fez com que aquela boa vontade promovesse o mal. Então, dentro de tudo isso, a gente gostaria de encerrar trazendo para a lucidez da razão o que seria a verdadeira boa vontade. Emmanuel tem inclusive uma mensagem que ele intitula a seguinte: fora da boa vontade não há solução. Então a boa vontade, a vontade que promove o bem, é toda aquela medida que promove o bem da coletividade. A boa vontade é a paciência quando eu encontro um espírito que está colérico, um irmão, um colega que está muito agitado, e eu tenho essa vontade direcionada para promover o bem por meio da paciência, porque se eu decidir discutir, nós vamos promover conflitos e danos inumeráveis. Então, a minha vontade na paciência promoveu o bem. Boa vontade é quando, perante os desânimos, desilusões e tristezas da vida, eu me mantenho resistente e perseverante. Porque ao estacionar, eu me torno inútil. Todas as vezes que eu sou perseguido gratuitamente, eu sofro maldades sem necessidade, se eu desço ao movimento de reação, nós vamos promover resultados imprevisíveis. Se o meu objetivo de vida é reagir, me defender a qualquer custo, o que seria uma vontade que levaria ao bem, à boa vontade? É o perdão e a compreensão do estado daquele espírito, do tempo daquele espírito, e o silêncio diante das agressões e da violência do outro. Quando eu vou entrando nessa sintonia e começo a sentir o que seja boa vontade, o mundo se amplia, porque esse é o verdadeiro trabalho na vinha do Senhor. Essa é a vontade direcionada para o bem, a vontade direcionada para o que é bom. Diante dos trabalhos que nos pedem sacrifício, das convivências familiares que nos pedem sacrifício, a boa vontade é a renúncia. Porque se eu abandono aqueles que
precisam do amor, pelo fato deles ainda serem pessoas que, por não compreenderem essa lei divina da paz e por conta disso serem indivíduos que tornam a convivência complicada, dificultosa, uma convivência que nos suga energia, se eu simplesmente abandono essas pessoas, eu estou dizendo para a espiritualidade maior o seguinte: olha, o dia que eu também estiver com dificuldades, o que eu espero de vocês é que vocês me abandonem. E olha que interessante como a Ângela nos colocou. A parábola é para todo mundo chegar junto. Agora vamos pensar, já imaginaram se todo mundo tivesse pensamento, vamos chegar juntos de mãos dadas? Nós não teríamos mais dificuldade no mundo. Porque nós deixaríamos de lado esse movimento doentio do orgulho e da competição. Eu preciso ser mais, eu preciso falar melhor, eu preciso chegar primeiro, eu preciso ter mais dinheiro, mais poder, mais beleza. Todas essas competições que geram as aflições, tormentos, ansiedades e sofrimentos que nós estamos colhendo agora. Mas se a gente decide caminhar junto, lado a lado, de mãos dadas, um respeitando a dificuldade e o tempo do outro, essa vontade do nosso espírito em agir assim, na paciência, na renúncia, no perdão, na compaixão, na resignação, essa vontade, esse desejo, esse movimento de caminhar assim que vai promover o bem. Isso é a boa vontade. E aí, diante de tudo isso, se o insulto nos surpreende, nós conseguimos praticar a boa vontade do silêncio, sem cair em desespero. E se a prova bate à nossa porta, que toda prova é uma oportunidade bendita para a nossa regeneração interior, eu não entro numa sintonia de questionamentos, de perda de fé e de revolta. Eu me entrego à vontade boa de continuar lutando e de acreditar. Essa é a grande questão que nós precisamos deixar firmes em nosso coração, porque a boa vontade é um grande exercício de fé e de entrega. E a grande boa vontade do Espírito é o sentimento voltado para o bem, a vontade boa. A vontade boa é o sentimento sublimado no amor. Isso é tão profundo para todos nós, que se nós realmente tirarmos as vendas dos olhos, os tampões dos ouvidos, nós perceberemos que o convite para trabalhar na vinha do Senhor é ininterrupto. Todos os dias nós somos convidados a exercer a boa vontade, na paciência, na renúncia, no silêncio, na indulgência, na compaixão, em tudo. Fica esse convite para que a gente possa realmente aproveitar esse período de transição e fazer valer a boa vontade. Porque, como nos coloca Emmanuel, sem boa vontade não há solução. E numa outra mensagem que Emmanuel nos traz, a única forma de eu alcançar a luz e a paz é pela boa vontade, porque a boa vontade é o alicerce de qualquer virtude do Espírito. Sem ela, é impossível o Espírito alcançar o reino de Deus. Não tem como. Toda e qualquer virtude, ela se inicia no exercício da vontade que leva ao bem. Amado Mestre Jesus, Mestre querido, nós lhe agradecemos por termos a oportunidade de conhecer
com tanta clareza essas verdades que Jesus trouxe até nós, por meio desse portal de luz e de entendimento que é a doutrina dos Espíritos. Agradecemos a cada um desses irmãos encarnados e desencarnados, que tanto se dedicam, tanto se esforçam e tanto renunciam para trazer até nós essa jornada de luz, esse caminho tão reto e tão direcionado para a paz. Queridos irmãos, que essa luz do Evangelho possa mais do que nunca ecoar em todos os corações e insuflar todos os homens para que a boa vontade, a vontade direcionada para o bem, se fortaleça ainda mais e sejamos todos nós instrumentos benditos para sermos o exemplo do Evangelho, não pelas palavras, mas pelas atitudes, pelos pensamentos e pelos sentimentos, no bem e no amor. Sê conosco, Mestre querido Jesus, diante de todos os desafios, para que nas horas mais duras e mais complicadas, consigamos elevar o nosso pensamento em oração às psicosferas maiores e em sintonia com os irmãos de luz, tenhamos a força, a vontade para vencer as nossas más tendências e agirmos no bem e no amor. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e em nossos corações, que assim seja.